Episódio 28, a Filipa Teles a ocupar o seu lugar. Este é um podcast sobre intuição e human design. Cada episódio é um convite para mergulhares no teu processo de descondicionamento e honrares quem és. Esta é uma viagem de certeza e firmeza de que todos viemos aqui para ocuparmos o nosso lugar no mundo. E só por estares aqui, já estás a ocupar o teu. Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Ocupa o Teu Lugar. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa para quem está a ver no YouTube. Esta introdução está a ser regravada porque senti que tinha algumas coisas importantes para dizer que na altura, quando gravei esta introdução, não fazia sentido dizer porque ainda não tinham acontecido. Mas lá mais para a frente, quem está no YouTube, nós já vamos aparecer bonitinhas em vídeo. Quis mudar a introdução porque quero deixar aqui uma mensagem que considero importante. Nós gravámos este episódio há 3 meses. Sim, 3 meses. E no outro dia estava a falar com a Filipa sobre como ela sentia que agora já há algumas coisas que tinha dito há 3 meses e que agora já não lhe fazia sentido. Ela já não via as coisas dessa forma. E eu achei incrível porque, para além dela estar grávida e de estar num grande processo de crescimento individual, como qualquer gravidez nos traz, não é? Traz toda essa luz e essa sombra. Achei incrível porque os nossos processos de descondicionamento e os nossos processos de crescimento é algo que está sempre a acontecer, não é? E achei mesmo muito bonito porque eu também senti, e é com ela que fechamos este ciclo de para já com convidados, eu também fui sentindo ao longo deste intervalo que tive entre as gravações e até agora, e a Filipa, eu creio que foi a última pessoa com quem nós gravámos. Já não me recordo, mas gravámos entre abril e maio. Eu também senti que se hoje fosse conversar com aquelas pessoas, não era nada assim que eu iria conduzir a conversa. E eu não estou a dizer isto para me justificar, não é nada disso. Simplesmente eu precisei muito testar este formato e percebi que não é exatamente ainda desta forma que eu quero abordar o Human Design no podcast com convidados. Não é muito fácil, ou pelo menos ainda não tive nenhuma ideia brilhante de como o fazer. Inicialmente esta foi a ideia brilhante que eu tive e testei e de repente percebi que não é exatamente assim que eu quero, porque não sinto que seja o contexto e não sinto que haja um enquadramento equilibrado entre a conversa de vida com o convidado, não é? E sobre o percurso dele, e depois eu vou cruzando com alguns aspectos do desenho, mas nem o convidado tem tanto espaço para falar sobre o seu percurso, porque eu vou fazendo as notas de Human Design e, portanto, temos sempre o Human Design aqui em nota de rodapé, nem eu consigo aprofundar e relacionar todos os pontos do desenho, e também é incrível ver isto, para mim é o mais extraordinário ver que em tão pouco tempo, como a forma que eu tenho de articular o sistema está completamente diferente, e eu sinto cada vez, e agora sobretudo que estou já na fase estou mais perto do fim da minha formação de analista, realmente começar a sentir a profundidade, a capacidade de ligar pontos e não de ver as coisas tanto de uma forma isolada. Isto é a coisa mais exigente que eu já me dediquei a estudar, e profissionalmente, não sei, acho que é diferente. E realmente isto é um sistema complexo e eu estou a sentir todos os dias que estou a aprofundar e a aprender e pronto, e entretanto, ainda não sei bem como é que vou querer continuar a explorar conversas com outras pessoas no podcast, porque ainda não tive assim nenhuma ideia brilhante, mas vou deixar as coisas virem até mim. E até lá vou gravando mini-episódios que acho que fazem muito sentido para trazer algum contexto teórico sobre aspectos do desenho e também exercícios, possibilidades de reflexão. Neste momento quero muito explorar o formato de vídeo, é algo que eu já sinto há alguns meses, mas simplesmente ainda não tive estrutura para o fazer. Eu sei que é um trabalho que demora muito tempo, que exige algum conhecimento técnico e que eu sei que agora finalmente, a partir de setembro, vou começar a poder dedicar-me aos poucos a isso
e gostava muito de ter pessoas também, convidados, para gravarem esses vídeos comigo. E é incrível também ver como isto está sempre em evolução. É muito, muito bom. Entretanto, sobre a nossa convidada, ela é uma projetora esplénica. Ela vai se apresentar, tem um perfil 3.5 e há muita coisa que podíamos dizer sobre o desenho dela, mas quem a conhece, e sei que há muitas pessoas que provavelmente vão ouvir o podcast que ou a conhecem ou são acompanhadas por ela. Bem, se são acompanhadas por ela, conhecem-na, mas ela é uma profissional incrível, muito dedicada e realmente é um privilégio enorme poder ser não só amiga dela, mas também ser acompanhada por ela, porque há aqui muito conhecimento e há mesmo uma paixão por aquilo que faz. E tem sido incrível também observar o processo dela de descondicionamento e de viver cada vez mais numa energia projetora. Entretanto, aproveito para vos convidar, uma vez que provavelmente vamos ter aqui projetores a ouvirem este episódio, quero convidar-vos para o Convite, que é um workshop inteiramente dedicado aos projetores. Eu já disse isto várias vezes e vão-me ouvir dizer sempre que compreender os projetores foi a coisa que para já transformou mais a minha vida desde que descobri ou desde que comecei ativamente a estudar Human Design, porque, não sei, conhecer a minha energia de geradora manifestante foi a coisa mais tipo, sim, é um fact check, não é? Eu sou assim. Mas depois começar a olhar para os projetores que eu tenho na minha vida e deixar de olhar a partir do olhar do gerador e conseguir mesmo olhar para a aura deles e reconhecer aquelas características foi a coisa que mais transformou a minha vida, porque é tipo, o jogo vira completamente e as relações transformam-se quando nós realmente conseguimos olhar para a pessoa. E isto nós não precisamos na prática do Human Design para nada, porque basta só nós termos sempre este olhar neutro para tudo aquilo que observamos, mas obviamente nem sempre conseguimos fazer isto. Temos muito condicionamento em cima, temos as nossas mentes que não param de falar, de julgar, de observar, de tentar encontrar respostas porque as pessoas são assim, em vez de simplesmente aceitar. Então eu estava com muita vontade e também em resposta a convites que os projetores me foram fazendo de, olha, porque é que não aprofundas? Então não fazes nada a pensar nos projetores. Acho que os projetores também têm muito esta sede de conhecimento e esta vontade de se compreenderem. Não é à toa que são as pessoas que mais pesquisam sobre Human Design, porque de facto há um reconhecimento e há uma vontade de se verem. Pois bem, tem aqui esta oportunidade. Este é um workshop que está dividido em 2 módulos. No primeiro módulo nós vamos falar tudo sobre as mecânicas da aura do projetor, entrar em detalhe na frequência do convite, esta coisa da estratégia, da autoridade, da aura, do sucesso, da amargura. E depois no segundo módulo vamos entrar na parte de como é que os projetores estão no mundo envolvidos com as outras auras, não é? Como é que é o projetor num contexto profissional, nas relações, no mundo do empreendedorismo, as crianças projetoras que precisam muito, muito, muito começar desde cedo a compreender os seus desenhos, sobretudo porque normalmente vivem rodeados de pais geradores e todo esse condicionamento que isso traz. E também a parte do sono, a parte do descanso, enfim, há muitas nuances. E aqui nós vamos, tudo bem que é é um workshop macro, mas vamos individualizar alguns aspectos que são muito importantes para que as pessoas se comecem a ver, para que o resto do mundo comece a ver os projetores. Eu gostava muito que também pessoas que não são geradoras se inscrevessem no workshop, porque nós temos aqui de certeza a ouvir-nos pais de projetores, mulheres que têm companheiros ou companheiras que são projetores. Então nós precisamos muito, o resto do mundo precisa muito visceralmente de compreender o que é que são os projetores, para que realmente os projetores comecem a ser convidados a guiar e comecem a ocupar o seu lugar. Então espero ver-vos. Este workshop tem lugares limitados. Nós já temos algumas inscrições, bastantes até. Em setembro temos duas possibilidades, ou melhor, são 2 datas para dar a possibilidade de quem pode ao fim de semana participar ao fim de semana, quem pode durante a semana participar durante a semana. No entanto, workshops são nesses 2 dias e ficam gravados os 2 módulos, caso não possam assistir ao vivo. Vamos ter a oportunidade para fazerem perguntas e venham daí projetores. Muito obrigada por me ouvirem. Espero que gostem da minha conversa com a Filipa. Até já. Olá, Filipa. Olá. Seja muito bem-vinda ao Ocupa o Teu Lugar. Muito obrigada. Sabes que és um disco muito pedido para vir aqui ao podcast. Ah, é? Sim.
eu lembro-me que há uns bons meses tu disseste numa das nossas sessões de tratamento contigo, aí eu tive uma grande ideia, porque é que não convidas as pessoas para o teu podcast e depois vêm os gráficos? E eu disse, sim, eu já tinha pensado nisso, e naquela altura ficou assim logo meio alinhavado, não é? Que tu serias uma dessas pessoas, e agora, desde que começámos, tipo, pá, dezenas de pessoas, juro-te, a pedirem para vires tu aqui ao podcast. Ok, uau, isso é mesmo uma grande honra. Aliás, tenho que partilhar contigo que quando me convidaste e disseste, bom, conforme eu já tenho dado a entender, eu gostava de convidar, eu fiquei tipo, deste? Não. Já foi há tanto tempo que nós falámos sobre isso. Mas eu sou também particularmente despistada, então foi só sim, conta comigo. Tu acho que normalmente vais a outros podcasts e para falar sobre o teu trabalho, não é? Para falar sobre temas muito específicos e muito técnicos. Acho que no Mommy Talks mostras um lado um bocado mais real. Não é real no sentido em que estejas a fingir-me, não é? Mas mais pessoal. Como é que te sentes agora a vir um podcast que mostra o teu desenho, não é? Portanto, eu vou falar sobre aspectos do teu desenho. Eu acho que isto é uma coisa bastante íntima para fazer com alguém publicamente. Como é que te sentes com isso? Tipo, como é que foi para ti receber este convite? Olha, antes de mais, eu recebi com muito carinho, principalmente porque ser entrevistada por uma grande amiga deixa-me muito feliz. Mas devo partilhar que foi algo que pensei muito, no sentido de se eu de facto estava completamente relaxada com isso, e dei comigo com uma constatação interessante, que é, se fosse há 10 anos atrás, eu teria aceito porque eu não sabia dizer que não, mas agora estou muito tranquila a dizer que não e quero muito aceitar. Então sinto que, até porque talvez daquilo que já conversámos, alguns aspectos do meu perfil de projetora seja diferente, que estou até entusiasmada em partilhar isso, em que vejam que existe uma desconstrução a ser feita. E eu sou mesmo muito fã do teu trabalho e então por isso partilho tanto. E lá está, por exemplo, quando fazes os stories e depois eu ouço os teus eu digo, está aqui. Então levo mesmo a sério as lições e vou aprendendo contigo. E é muito engraçado porque muitas pessoas comentam algumas coisas comigo, lá vão reencaminhando para o teu perfil, tipo, eu não sei isso, eu não sou especialista, perguntem aqui tudo neste perfil, mas é mesmo interessante porque existem preconceitos muito concretos quanto aos projetores, que depois tens a certeza que és projetora, é que tu não és nada assim. E eu acho que tu não és nada assim, aquela parte tem que ser desconstruída, que é, há coisas que vocês de facto não conhecem, há coisas que de facto nós nos adaptamos na nossa vida profissional e pessoal, e outras que talvez o meu gráfico seja de facto diferente. O meu gráfico não é o meu desenho, não é? É assim que se diz. Podes dizer das duas maneiras. Sim, sem dúvida nenhuma. E acho que também, não sei, tipo, assim à primeira vista, devido ao teu trabalho, ao teu ritmo de vida, eu não diria que és uma projetora. Mas depois há tanta coisa, não é como tu estavas a dizer, e aqui nem estamos a falar só dos motores, estamos a falar de ativações que tu tens, de portas, e pronto, nós já vamos falar sobre isso. Como é que tu descobriste o Human Design e o que é que sentiste quando percebeste que eras uma projetora? Tipo assim, um bocado uma raridade. Eu acho que foi para aí em 2018 que uma paciente muito querida minha me disse, Filipe, eu sou geradora. E eu, o quê? Não somos todos? Not getting. Visto que o meu cérebro fez. E ela, sou geradora, Human Design. E eu, o que é o Human Design? O que para mim é difícil assumir que não sei. Pois é. Já lá vamos. eu digo muito em desafio para mim mesma, mas para mim é, eu não sei isto. Então, o que é? E lembro-me dela me explicar e logo na altura, 2018 não, porque a Diana já tinha nascido, foi em 2019 e ela até disse, tens que ir ver qual é que é o teu perfil e já agora vê da tua filha, porque tu andas tão cansada que eu acho mesmo importante tu perceberes. E na altura fiz logo o da Diana e disse, a Diana também é geradora. E ela, tinha que ser, mas aposto que tu não és. E ela disse, mas aposto que és projetora. E eu, que é isso? Yeah. E na altura, quando deu projetora, ela lá me explicou, lembro-me zero. Lembro-me zero daquilo que ela me explicou.
E entendi muito, muito pouco e fui à procura, senti que de facto era algo que eu queria abraçar no momento, e aquilo meio que eu pensei assim, bem, isto é incrível, eu vou ter que mergulhar aqui, mas eu não consigo agora, estava em pós-parto. Então foi, bem, um dia eu hei de o fazer. E senti, eu um dia vou tirar um curso de Human Design, assim como tenho, digamos, na minha gaveta o Feng Shui. Medicina, Feng Shui e Human Design. E então... é mesmo engraçado porque quando tu me disseste que estavas a tirar o curso de Human Design foi só eu percebo Yeah. mas é muito engraçado porque tem tanta coisa em particular, são muitos detalhes, é muito mais complexo do que as pessoas percebem, possam imaginar, que não é algo de uma leitura superficial que se vai chegar realmente ao core de tudo o que é o Human Design, que é uma grande ciência que está ali, tem sim, N capacidades, não é? Então é mesmo incrível. Agora, sinto que fui reaver muito isso contigo. E por falarmos, ou seja, eu meio que partilho as minhas chinesices contigo e tu meio que partilhas as tuas coisas de Human Design comigo, então estamos bem na nossa bolha e vamos aprendendo as duas. Sim. Não, é mesmo complexo ao ponto de eu sentir que eu estou só a tocar na pontinha do iceberg, sabes? Há tantas disciplinas, tipo os sonhos, a psicologia, a sociologia, a alimentação, a parte das crianças que eu estou agora a fazer formação. Tipo, é um mundo e eu sinto que tenho aqui, se tiver esse entusiasmo, obviamente tenho aqui uma área de estudo para o resto da vida, mas vou seguindo. Então, para quem não faz ideia quem tu és, não é? Apesar de seres um disco pedido, se cá nem toda a gente que nos está a ouvir vai saber quem és tu, podes-te apresentar como sentires. Então, o meu nome é Filipa Teles, tenho 31 anos, sou mãe de 2 bebés, um ainda in utero, que já se sente que a energia é de facto muito diferente da irmã, faço a mínima ideia do que é aí vem, mas de facto a energia é muito diferente. Sou esposa de um homem incrível e além de ser especialista em medicina tradicional chinesa, sou também empresária, que é meio uma coisa assim grande para eu sentir que de facto abarco, mas é verdade. E é engraçado como a empresa cresceu tanto desde 2015 e a quantidade de colaboradores que nós temos, sabes? Então realmente isto começa a ser a sério. E apaixonei-me pela área de fertilidade, da saúde da mulher, de obstetrícia e de pediatria. E nos últimos anos é literalmente aquilo que eu dedico a minha vida. Continuo a adorar a parte da aromaterapia e de biocosmética, que também são 2 especialidades que tirei, mas sem dúvida que 95% do meu tempo é dedicado à medicina chinesa, tanto no âmbito clínico quanto no âmbito formativo, porque também gosto muito de lecionar e ainda sou um pouco workaholic. Acho que vou deixar isto aqui na equação. E como é que esta especialização, não é, que tu foste fazendo, foi um convite que as tuas pacientes te foram fazendo, não é? Foram trazendo essas questões e tu pensaste, eu quero ajudar estas pessoas e por isso vou pesquisar mais? Ou foi algo que tu sentiste que querias ir desde o momento em que estavas a estudar? Primeiro, eu nunca gostei de nada na vida antes de encontrar a medicina chinesa. Portanto, a medicina chinesa foi um convite para mim, per si. Depois, quando comecei a estudar medicina chinesa e percebi que, de facto, aquilo era tão incrível, eu apercebi-me com alguns tópicos que nós íamos trabalhando, que saúde da mulher e principalmente fertilidade era algo que me apaixonava. Mas na altura não assumi prontamente que seria a minha especialidade. Assumi que seria algo que eu gostaria de fazer também. Até porque nessa altura, e a medicina chinesa só agora é que começa a ter um alto nível de evidência e começamos a trabalhar de uma forma mais integrativa, pelo menos em Portugal, porque estivemos a falar nos Estados Unidos e em Israel já se faz há algumas décadas, e na China, claro, mas nessa altura foi um professor meu que efetivamente num almoço me diz, então, e que especialidade é que vais tirar? Como? Existem especialidades em medicina chinesa? E ele, claro, e vais ter que escolher uma. Então ele começa meio que a aliciar-me que o mundo vai ser esse. Que se nós não nos especializarmos, vamos ser todos bons em tudo e nunca seremos bons em efetivamente nada. E eu na altura
aquilo fez muita confusão e ele percebeu como é que o meu cérebro funcionava e disse, faz uma lista de tudo aquilo que efetivamente te entusiasma e faz os cursos. Se tiveres essa possibilidade, faz os cursos. E eu lembro-me que eu não saí daquele dia, daquele local, sem efetivamente fazer. E eu fiz todos os cursos que eu coloquei naquela lista, desde analgesia cirúrgica por acupuntura, estética facial e corporal, fiz literalmente todos os cursos. Então, meio que às vezes as pessoas me dizem, mas como é que tens tantas formações? Bom, foram muitas assim, para perceber se de facto eu gostava, se não gostava, e sempre pus todas em prática. Mas claramente foi muito óbvio, assim que toquei em algumas sementes, perceber, isto aqui, o meu coração, de facto, ele está mesmo feliz. E quando eu tinha 23 anos, foi-me diagnosticado síndrome de ovários poliquísticos. E a minha vida é assim, qualquer coisa que aconteça comigo é para eu levar para outra pessoa, não é para mim. E é muito engraçado porque eu nunca senti o peso de ter SOP, eu nunca senti o peso de, por exemplo, ter rosácea. Eu sempre percebi que aquilo era uma estratégia que eu ia ter que encontrar, estratégias essas que na altura não existiam propriamente montadas, para eu encontrar a minha verdade, para eu poder aplicar noutra pessoa ou noutras pessoas. Então, eu acho que ainda hoje, a esmagadora maioria dos pacientes de saúde da mulher / patologia que temos é SOP. E todas elas, sem exceção, efetivamente têm resultados. Agora, têm que efetivamente cumprir, têm que efetivamente seguir todo o plano que nós traçamos. E é tão interessante porque eu sinto mesmo que todos os chamados que eu vou tendo na minha vida, mesmo a própria maternidade da Diana, foram meio que um portal que se abriu a dizer assim, olha, aqui também há mais qualquer coisa, vê o que é que isto tem para ti. E eu acho que o mais difícil foi de facto o da Diana, porque eu achava que ser mãe meio que ia tirar uma possibilidade à minha vida, não é? Ia encerrar a minha vida profissional quando eu estava numa grande ascensão e na verdade não, principalmente não, sendo mãe de uma geradora, não é? Então aquilo provavelmente foram os anos mais produtivos da minha vida. Uau, incrível. Como é que tu lidas com... Tu lidas com pessoas que estão numa fase muito frágil da vida, não é? Com casais, famílias, pessoas que passam por processos difíceis. Como é que tu, enquanto projetora e com muita indefinição, portanto, amplificas muito aquilo que está à tua volta e com o centro do plexo solar, o centro das emoções abertos, que é do tipo, quando não há nenhuma ativação no centro, nós entramos, pode ser uma grande fonte de condicionamento, porque no fundo tu vais amplificar todas as emoções que estão à tua volta, não é? Como é que tens aprendido a gerir, sendo que a tua autoridade é esplênica, não é? A tua tomada de decisões é através da intuição. Como é que tu tens aprendido a gerir a tua própria regulação, não é? Não te deixares levar por cada vez que uma mulher tem uma perda, suponho que seja algo difícil. Eu acho que aí é um pouco a minha espiritualidade que ajuda. Então não é algo que me tenha sido diretamente ensinado, é mesmo aquilo que eu tenho vivido, que faz com que, ponto número 1, eu consiga sair de um casal, de um caso clínico para o outro e não transitar emoções. Isso nunca acontece, da mesma maneira que eu costumo brincar e dizer, eu quando piso o pé no consultório, o que é meu ficou para trás. E não é sequer uma coisa que eu tenha que pensar, é automático, automático. Mas o mesmo acontece entre casos clínicos. O que pode acontecer, e acontece principalmente quando tenho uma grande ligação com um determinado caso, é o dia termina e eu fico a pensar nisso. Não num processo tumultuoso, mas a pensar então como é que eu posso ajudar e de que forma é que aquela pessoa vai precisar de mim ou da minha equipa, não é? Ou se de facto é um momento para eu me ausentar porque não é para eu estar lá, porque isso também é fundamental, nós sabemos quando a nossa presença não é sequer necessária, não é? Então essa ausência é bem-vinda, vamos pôr as coisas desta forma. Eu acho que as perdas estacionais são as coisas que mais me doem. A parte da fertilidade ou da dificuldade em conceber é sempre tumultuoso, mas a perda gestacional é muito pouco vista, não é? Muito pouco vista porque energeticamente é um parto. Só que é um parto com um luto, em que não há um bebê no colo. E aquela mãe está sozinha.
até porque nem todas as famílias têm o amparo de um companheiro ou de uma companheira que perceba a dor que efetivamente aquela pessoa que carregou aquele bebê durante X dias ou X semanas sentiu. Então acho que esse é aquele que mais mexe comigo, embora dependa obviamente dos casos clínicos. Como é que eu giro as emoções de cada caso clínico, principalmente os de fertilidade ou subfertilidade? Acho que é sentindo o ambiente, acho que é entrando na sala e sentindo a pessoa, e não é uma coisa lá está que se ensina, é perceber rapidamente, esta pessoa está irritada hoje, isto alguma coisa não está bem. E se eu antes tentava, captar isso e depois tentava gerir subtilmente, eu ao dia de hoje, principalmente desde que fui mãe da Diana, ficou muito óbvio. Eu sou capaz de conversar com a pessoa e dizer o que se passa. Sem que isso faça com que a pessoa exploda ou que de alguma maneira aquilo atice uma emoção que efetivamente ela está a sentir. Aquilo que no fundo eu tento com toda a suavidade e educação dizer é: eu estou-te a ver, o que é que se passa? E eu acho que toda a gente que vai à minha consulta meio que tem vergonha de estar a chorar, mas a maior parte das pessoas choram, aposto. É normal, é mesmo normal, e eu acho que isso é muito bom, porque é mesmo perceber que o coração se liberta, não é? As emoções se soltam e há essa fluidez, e isso é esplêndido, isso faz parte do tratamento. Não porque toda a gente tem que chorar, mas porque é importante as emoções serem reconhecidas. Sim, e eu acho que por acaso nisso estava-te a ouvir falar sobre o processo de um caso para o outro, não é? As pessoas saem, entram outras e tu consegues desligar-te emocionalmente disso, e acho que se calhar esta abertura do centro esplénico pode ser muito interessante, porque não tendo ali nenhuma ativação, isso pode ser muito condicionamento ou zero condicionamento. Então no fundo é um mecanismo que tu tens dentro de ti natural, não precisas de fazer nada, está no teu corpo, de ok, está aqui um limite, eu estabeleci este limite e está feito. Tu estavas a falar sobre como para ti é importante passar pela experiência, não é? De fazer os cursos e depois passar essa mensagem daquilo que aprendeste, não é? Então precisaste fazer os cursos para perceber, de experimentar, não é? De pôr as mãos na massa para perceber para onde é que querias ir. Tens um perfil 3-5, tal como eu. Eu sinto que os nossos processos são completamente diferentes, obviamente, mas os três só aprendem através deste processo de tentativa e erro. Então normalmente são vidas cheias de mudanças, cheias de transformações, não há tipo uma experiência má, porque tudo é uma experiência, esta neutralidade. E depois o 5 precisa, é um perfil de liderança, mesmo que nós não vejamos isso, os outros veem, e é um perfil de universalização, de eu tenho imensa experiência, eu tenho um olhar crítico e ainda por cima como a linha 3 nós temos muita experiência de vida, se calhar muita experiência de formação, o que seja, então depois temos essa vontade de partilhar com o mundo. Como é que tem sido, como é que tu encaras este processo de mudança, este processo de tentativa e erro constante, que às vezes é bastante cansativo, e como é que lidas também com, ok, isto não resultou, eu preciso de assumir que não resultou. É fácil para ti dar 2 passos atrás e de fogo, tipo, eu tentei por aqui e não deu? É mesmo engraçado porque existe uma Filipa da adolescência, vamos pôr assim, e da adolescência vamos pôr se calhar até aos meus 15 anos, 16, e toda uma outra Filipa depois. E é muito engraçado ver das várias avaliações possíveis, mapas astrais e por aí fora, não é? Tentarmos compreender o que é que lá estava, que eu acho que tudo isso é super interessante, e entender que para trás era só frustração. Era mesmo difícil, era um falhanço total. Como assim eu não fiz? Como assim eu não sou? Como assim eu não sou vista? Sabes? Era tudo muito difícil, mas em simultâneo eu tinha sempre um otimismo ridículo. Como é que é possível? Tens o canal da luta definido. Como é que é possível, não é? Quer dizer, não... às vezes as pessoas até diziam, mas tu não tens mais palavras, mas tu não... Não, porque de facto eu não sei guardar rancor, eu não faço ideia o que isso é, eu esqueço-me das coisas menos boas e das coisas que me disseram e que se calhar até comentei com o João Pedro ou com a minha mãe, que não gostei mesmo nada desta situação, mas passado um tempo eu esqueço-me, não fica guardado.
Mas a adolescência foi um momento muito difícil, em que de facto eu senti que, como havia total indefinição em mim, eu tentava enquadrar-me naquilo que existia e aquilo que existia era só o oposto de mim. Então não dava, claro que eu não me ia encaixar ali. Mas é mesmo difícil quando nós estamos a crescer, não é? E tentamos encaixar nas várias caixinhas e fazer aquilo que toda a gente faz e que para nós não funciona e não vai funcionar. E é tão incrível que nós possamos dar essa oportunidade aos nossos filhos, não é? De eles poderem crescer dentro das limitações deles e das potencialidades deles, e isso, se calhar, lhes trazer ainda mais do que a vida nos trouxe a nós, não no mau sentido, mas no sentido mesmo de ampliar. Digamos que depois dessa altura eu sempre senti que tudo é experiência, então não sinto que é uma coisa negativa em momento algum. Porém, digamos que eu não sinto que existem grandes falhanços na minha vida depois dessa altura. Acho que aprendi a tomar decisões muito pensadas, porque se eu não o fizer, eu vou só agir com o coração e então vou fazer 300 mil coisas constantemente e sem nexo. Acho que entendes o que eu quero dizer, tendo o mesmo perfil que eu. E é mesmo importante que em algum momento eu pare para pensar e sentir. E se aquilo está lá, aquilo só vai ampliar. Se aquilo não estiver lá, aquilo vai mingar. Então, simplesmente vai deixar de ter uma chama. Então é mesmo importante que eu ouça isso, porque quando eu ouço isso, normalmente corre bem. Houve uma circunstância que eu não sinto ter sido um falhanço, porque eu percebi que foi uma escolha minha, mas que foi algo que falhou de acordo com as minhas expectativas. Que foi, eu recebi o convite para escrever um livro. E acho que cheguei a partilhar nas redes sociais que estava a escrever um livro, já não sei há quanto tempo foi. Meio que perdi assim o timing, mas vou chutar 2 anos. E escrevi o livro todo. Só que o livro, quando foi corrigido, quando foi adaptado, não era nada da mensagem que eu queria passar. Uau! Aquilo nem tão pouco era eu. Então sofreu mesmo muitas alterações. Eu acho que nós acabamos por... A editora em si... como é que eu ia te explicar? Sem revelar demasiado. A editora em si permitiu-me ter alguém comigo que efetivamente fosse ajudando a entender o que é que era preciso ser corrigido, porque nós, quando apresentámos as coisas à editora, não apresentámos um livro pronto, apresentámos um índice e fomos construindo o livro a partir daí. E a pessoa foi-me ajudando, não é? A escrever, e as coisas eram enviadas para a editora tecia os seus comentários e nós adaptávamos, mas no meio desta adaptação toda já não era eu. As coisas que eu tinha escrito já não eram aquelas que iam ser entregues para a gráfica. Então, quando eu li o livro completo, eu não senti orgulho daquilo. E aquela nem tão pouco era eu. Aquilo ia ser uma persona que ia vender imenso. Mas não era eu. E isso é uma coisa que eu não consigo contribuir. Eu não consigo criar uma persona para aquilo ter N mil seguidores e gerar vendas. E aquilo vai cansar-me. Eu não vou aguentar aquela persona. Portanto, eu faço as coisas com muita transparência, com muita tranquilidade e de facto quem eu sou e na minha vontade, ou então a coisa não segue e não flui. Então, eu lembro-me de dizer ao João, eu não sou capaz de dar este livro para ler, porque se eu não estou orgulhosa dele, tu vais odiá-lo. E essa sensação era só este livro não pode sair. Porque se eu não estou orgulhosa e se eu sei que o meu marido não vai ficar orgulhoso, então isto não é nada daquilo que eu imaginei. E foi tão interessante porque naquele instante eu só pensei, como é que eu cancelo um contrato de 5 anos? Como é que eu digo a uma das melhores editoras que eu estou mesmo muito satisfeita que de facto as coisas tenham fluído para uma possível parceria, mas que eu acho mesmo que isto não vai funcionar. E então eu acho que foi uma tomada de decisão que eu senti no coração que ia acontecer, eu só andei meio que a evitar, e quando fiz o contacto final, a editora sentiu o mesmo que eu. E naquele instante foi meio que, vocês não adoraram tanto quanto eu esperava. Meio que me frustrou, sabes? E eles, não, o livro está bom, mas nós também tínhamos outra ideia, bom, estamos os dois na mesma página.
vamos cancelar. E ela, então, mas não queres adaptar o livro? Eu, não. Yeah. Não estou, neste momento eu não vou ter energia para isso. Eu quase que só preciso fazer o luto deste livro e dizer, tipo, ele não vai existir e, na verdade, eu não quero escrever nada sobre o que está aqui. Este índice que eu vos apresentei já não me faz sentido nenhum. Eu não quero escrever sobre isto, não me orgulho disto e há coisas muito íntimas minhas que estavam expostas porque ia vender. Sabes? Eu não me importo de estar aqui neste podcast e falar sobre coisas minhas, de quem eu sou e algo sobre a minha intimidade, mas daí a isso estar escrito num livro e passar a ser conteúdo tem uma outra conotação, entendes? Então para mim foi só, não, eu se efetivamente escrever um outro livro, eu não vou falar sobre o budismo, eu não vou falar sobre a minha prática de espiritualidade, não interessa quem é a Filipa. Quem é que é a Filipa? Não interessa para ninguém. O que interessa é o conhecimento que eu tenho e que pode ajudar as pessoas. Essa é, de facto, a única coisa importante, ou pelo menos que eu sinto ser a única coisa importante. E então foi tão bom, quando de facto eu pude perceber, ótimo, então este capítulo encerrou e foi um ano difícil. Foi de facto um ano difícil o escrever o livro e o poder, digamos, perceber, olha, isto era uma coisa que eu também queria mesmo muito fazer, mas afinal já não quero. Mas não senti que foi um falhanço, porque ao final de contas a decisão foi minha. Tu tens um contraste muito interessante que eu adoro observar, que é o canal da lógica que está no centro da cabeça e o centro asna, que nos diz que és mesmo uma pessoa tipo super lógica, um raciocínio super matemático, organizado, e precisas mesmo de organizar essa estrutura, não é? Das coisas têm de fazer sentido para ti, e depois és completamente uma raridade no sentido em que és quadruplamente à direita. A malta que é quadruplamente à direita são tipo os seres da nova era, e enquanto projetora mais ainda. Não sei se no Quem Sou Eu partilhei isso, e talvez no episódio de projetores. Sabes como é que surgiram os projetores e um bocado é esse o propósito? Isto não é nenhum teste. Então eu vou começar por explicar isso, porque acho que dá para fazer a ponte perfeitamente com esta quadruplamente à direita. Então, em 1781, quando nós descobrimos Urano, houve uma mutação nos nossos desenhos. Foi assim a última mutação que houve, e agora em 2027 vamos ter uma próxima mutação e vai ser bastante entusiasmante. E aí o que aconteceu foi que nós deixámos de ser seres de 7 centros, e estes 7 centros têm muito a ver com os chakras indianos, para 9 centros. Nestes 2 centros que nós ganhámos uma nova consciência de quem somos, daquilo que nos rodeia, de para onde é que queremos ir. Então começaram a nascer pessoas com maior sentido de individualidade, porque até então estávamos todos muito focados na nossa sobrevivência, em organizar a sociedade, numa parte estratégica muito focada, em uma coisa também muito instintiva, não é? De eu tenho de ter alimento e tenho de, sabes, algo muito focado na tribo e nas necessidades. Exato. E depois, quando nasceram estes 9 seres, estes seres de 9 centros, e quando começaram a surgir os projetores, estes projetores nasceram para guiar estes seres de 9 centros, que não seriam tão estratégicos, tão focados na sobrevivência, tão organizados. E o que aconteceu foi que, começaram a nascer estas pessoas, mas os projetores não tinham quem guiar, porque na verdade a maior parte de nós continua a viver como seres de 7 centros, com pouca consciência, pouca reflexão, pouca conexão interna, não é? Tipo, nós tomamos decisões ainda muito condicionadas de eu vou casar, vou comprar uma casa, vou ter um filho, e neste processo vamos nos perdendo daquilo que nós queremos, não é? Tipo, estamos em trabalhos que não gostamos porque precisamos de comprar uma casa grande e um carro bom. Estamos todos ainda muito nesse processo, não é? Então os projetores começaram a surgir, e isto não é uma coisa tipo, de repente, a partir daquela data nasceram muitos projetores, é uma coisa que vai surgindo, mas de repente os projetores vivem nesta amargura profunda, e não é uma coisa tipo é uma coisa áurica, sabes? Da mesma maneira que os geradores têm uma frustração profunda, é uma coisa energética. Os projetores também têm essa amargura de hello, eu estou aqui para vos guiar, mas vocês ainda são os cepos e eu não vos consigo guiar e vocês não conseguem ver que eu estou aqui para vos guiar. Então é esta coisa de fundo. E depois foi aí que também surgiram estas pessoas que são quadruplamente à direita, porque até então haviam muitas pessoas que eram quadruplamente à esquerda, que é as setas que estão no topo do gráfico, nós chamamos de variáveis. Então, tu és completamente do futuro. As setas estão a apontar para o futuro, não é? Se estivessem para a esquerda, estavam para o passado. Então,
estes seres, apesar de teres o canal da lógica, de ser uma coisa muito forte em ti, teres estes dois centros, nós chamamos da cabeça, mas é o centro da cabeça e o centro asna definidos, tipo, tens uma forma muito, uma mente não é fechada, mas estruturada, sabes? Se calhar tu, imagina, se calhar é difícil para ti mudares de ideias em alguma coisa, porque já está tudo um bocado fechado, a minha está sempre aberta, então estou sempre tipo, a viajar, não é? Estou contigo e falamos sobre um tema e depois vou ter com outra pessoa e falo sobre esse mesmo tema e posso mudar de ideias porque tipo, está aberto, não é? Então eu acho que é interessante este teu lado, mas por outro lado a tua forma de estar e de te envolveres com o mundo é altamente não estratégica, não focada, esta coisa de tu não te lembrares de muitas coisas, não é? De sentires que se calhar, aquilo que nós já conversámos, não é? Se calhar na escola pensavas, se calhar sou um bocado burra porque não consigo decorar, eu esqueço-me de coisas que os meus amigos contam e que até são importantes e eu já não me lembro, não é? E a minha alcunha durante muito tempo foi a Dori, por algum motivo. Isto é tão... Isso é a minha vida, sabes? Sim. A coisa mais... E é mesmo engraçado eu poder partilhar isto, porque certamente há alguém do outro lado que se sente como nós. Eu genuinamente, eu percebo, há muita coisa que eu sei e eu acho tão caricato quando me convidam, sabes, para dar uma formação, para dar uma aula, principalmente quando voltei dos Estados Unidos e me deram uma posição numa universidade tipo, para eu estar a dar dietética e fitoterapia, que são coisas que eu de facto sinto que domino, mas a questão era tipo, eu, ok, porque eu sinto-me mesmo muito pequenina, eu sinto-me que ainda tenho tanto para aprender e em algumas coisas em particular, não tanto medicina chinesa, porque como é algo que me apaixona e que eu leio muito e que e a dizer esforço-me, mas eu na verdade não me esforço, aquilo é completamente genuíno. Mas na escola é o exemplo perfeito. Lamento, eu não quero saber de geografia. Para quê? E não me venham justificar o porquê. Eu não tenho interesse, então eu não consigo captar. Matemática, não tenho capacidade. Então, literalmente não tenho capacidade. E as minhas amigas, se ouvirem isto do liceu, então vão se rir imenso, porque eu já disse isto centenas de vezes. É só, uai! Por outro lado, eu já fiz este comentário com o próprio João e ele diz: Filipa, tu és das mulheres mais inteligentes que eu já conheci. Sem dúvida nenhuma, é tipo... Obrigada, porque eu não sinto mesmo nada isso. Mas ouvir isso, por exemplo, do João Pedro, para mim é só: tu achas mesmo isso? Porque ele é só o homem mais inteligente que eu conheço à face da Terra. Aquele homem é um gênio. Então ainda bem que o engenheiro aeroespacial acha isso de mim. Com total humildade, porque de facto, mesmo uma coisa que eu aprenda, sei lá, hoje, eu na próxima semana não me vou lembrar a 100%. Então é que as coisas estão aéreas, não é? Parece que enquanto me interessam, enquanto eu falo sobre elas, estão aqui, super presentes, e 1781, sabes? Tipo, veio a esse ponto. Mas depois é só... Era em 1700 e qualquer coisa. E isto sou eu na vida. E depois quem faz parte, digamos, da minha esfera mais íntima, depois já acha isso engraçado. Felizmente, eu em clínica e na minha vida académica, eu sou muito metódica e muito lógica e, portanto, quando eu apresento as coisas estão orientadas, estão estruturadas, eu estudei sobre elas, portanto, o pensamento está fluido. Mas se eu fosse fazer uma apresentação num congresso qualquer do género, faz com que te lembras, eu ia só ficar tipo em 1700 e qualquer coisa, algo deste género aconteceu. Ia ser assim. E não significa que eu não tivesse conhecimento, é só porque os detalhes em particular para o meu cérebro naquele momento são irrelevantes. Sim. A crescer assim, não é? Também com o cérebro mente à direita, eu sentia sempre que eu tinha de me esforçar para não ser tão distraída, para me lembrar das coisas, não é? Tipo, estás a tentar estudar e sentir que sabia, mas depois, passado 10 minutos, perguntasse a mim mesma, será que eu sei? Não sentia com firmeza que sabia. E se virmos que, repara como estes novos seres, não é? Que são quad-right, estão completamente alinhados com o novo sistema, não é? Que é, nós vamos estar muito mais a viver aquilo que nós queremos, a deixar a nossa vida fluir sem uma rotina super estabelecida, porque tu vais conectando com aquilo que queres, e eu suponho que deva ser difícil
para as pessoas que são tão à direita estarem integradas num mundo tão à esquerda, apesar de nós já não precisarmos viver assim tanto à esquerda. Percebes? Estamos todos ainda ali, mas precisamos de estar aqui. E obviamente ainda há partes do mundo em que as pessoas precisam se preocupam com a sua sobrevivência, não é? Mas aqui, tipo, onde nós vivemos, não tanto, não é? Como é que tu sentes... por acaso queria te dizer uma coisa e agora perdi-me. Tu tens a porta da realização que está no Centro Ajna e esta é uma porta altamente seletiva naquilo que queres estudar. É tipo, eu é que sei aquilo que eu vou estudar, eu é que sei as fontes que eu quero pesquisar, e era o que tu estavas a dizer de geografia. É tipo, não me interessa estudar geografia, eu nem sequer vou perder tempo nesta porcaria. E tu estavas a falar sobre isso e eu, é tão óbvio. Então é tipo, repara como também na escola nós estamos logo super condicionados a seguir a carneirada, não é? A estudar todos da mesma maneira. É tipo, não, isto é uma coisa que faz parte da tua personalidade. Mas sabes, eu vou aqui meio que... Isto deve ser a minha parte lógica, mas repara nisto. Eu vivi isto, vocês acabaram de ouvir o meu desabafo, não é? Enquanto criança, daquilo que eu sentia. E agora, para a escolha dos meus filhos, da escola deles, da vida académica deles, eu optei por um sistema completamente normal. Porque, na minha lógica e da nossa família, aquilo que eu acabei por realizar foi... Eu se calhar precisava de ter tido outra fonte de motivação. Eu se calhar precisava de ter tido outro acompanhamento. Ou seja, sim, tudo é real, tudo isso faz parte de nós. Por outro lado, esta é a sociedade que nós temos. Por outro lado, é importante que saibam os mínimos de matemática, é importante que saibam os países onde é que eles são, é importante que... Percebes o que eu quero dizer? E então, aquilo que eu sinto, como 4 setas à direita, é ainda bem que o meu marido vai lá estar para dar apoio aos meus filhos. Porque quando eles estiverem a aprender alguma coisa, para mim vai ser novo. Eu literalmente vou aprender com eles. Eu estou em pânico quando o Vicente estiver no 8º ano. Se me faz uma pergunta que eu não sei, a verdade é, eu vou assumir a minha ignorância. E está tudo ok, já fiz as pazes com isso, mas ao mesmo tempo é a segurança de, ok, ainda bem que o teu pai sabe, ainda bem que o teu pai te pode orientar e estruturar e por aí fora, eu vou estar disponível à mesma. Por outro lado, para mim vai ser um maior esforço do que será certamente para o pai. Então foi aqui um balanço tão interessante, porque a escolha da escola da Diana a partir de um determinado ano, nomeadamente aqui a partir do first grade, para nós foi uma tomada de decisão muito difícil, em que eu só pensava, eu não quero que ela se frustre na escola, eu não quero que ela tenha ansiedade antes de ir para a escola, porque eu passei por isso tudo, eu sei o que isso é. Eu não quero que ela se sinta burra, eu não quero que ela não goste, eu não quero que ela se sinta cheia de coisas para fazer, eu quero que ela se divirta, que é toda a experiência que eu ouço do João. Então é mesmo engraçado como nós podemos passar por esta experiência, mas ressignificá-la e até acabar por tomar uma decisão que seria oposta àquela que nós idealmente faríamos, mas conseguimos na ressignificação se calhar até tomar uma boa decisão. Logo veremos, eu direi. Não, e por um lado também as tuas necessidades são diferentes das dela, não é? E há uma coisa também que acho que é importante, que é os projetores precisam muito de ser estimulados. São as crianças que mais precisam de estímulos, porque elas estão aqui para guiar. E se elas não conhecerem o mundo e não perceberem o que é que se passa à volta delas, se elas não forem estimuladas e não souberem, tipo, se não beberem de tudo o que está no mundo, como é que elas vão guiar, não é? Se forem crianças que, tipo, estão só no seu quadrado, não é? Naquele contexto familiar, naquelas... Então as crianças projetoras... desde muito cedo sentem essa amargura de para já do impacto do nascimento ser muito forte para uma criança projetora, que é do tipo, eu não recebi propriamente nenhum convite, e isto não tem a ver com não terem sido desejadas ou os pais não terem estado felizes, mas elas sentem tipo, isto, eu não recebi um convite formal para estar aqui, de repente nascem e é tipo, e agora o que é que eu estou aqui a fazer? E é por isso também que os bebés projetores normalmente são mais calminhos, porque eles ainda estão tipo a tentar perceber o que é que acabou de acontecer. No meu caso é mesmo engraçado dizer isso, porque no caso de... No meu caso, eu de facto... eu não fui desejada e digo exatamente isso porque é a palavra certa e está tudo bem, e não significa que ao dia de hoje não me sinta profundamente amada pelos meus pais, mas o meu nascimento foi tudo menos um convite.
Eu literalmente caí de paraquedas, não é? Portanto, não era aquilo que eles pensavam naquele instante. E é tão engraçado como o meu nascimento acabou por motivar eles estarem juntos durante X tempo, e de facto a nossa família foi muito feliz durante X tempo, mas os caminhos deles eram diferentes e está tudo certo. E de facto, meio que isso na minha infância, lá está, quando vais bem atrás, tu começas a perceber, pois é, não é esta raiz. Não é esta raiz, não é? Não, parece que não há uma almofada. E a minha mãe comenta muito, Filipa, tu nos primeiros 15 dias, em pós-parto, eu dizia à tua avó, o que é que eu estou aqui a fazer? Ela só come e dorme. E eu ouço isto, eu só penso, eu quero um bebê projetor. Também adorava ter essa experiência. Eu digo, muito, por favor. Se ainda vou a tempo de pedir. Sabes que os bebés geradores deviam ter mães geradoras, claro que, não é? Por um acaso cósmico, nós vamos tendo as experiências porque assim estão sempre a funcionar em resposta um ao outro, não é? Tipo, o bebé responde a um estímulo da mãe, a mãe responde, e há esta simbiose incrível. Acho que é mesmo difícil. Há certas coisas que a mãe projetora nunca vai compreender, sabes? Há certas coisas que tu nunca vais conseguir compreender da aura da Diana, não é? Porque não tens, da mesma maneira que eu nunca vou saber o que é ser um projetor, não é? Acho que neste processo todo da Diana, e enquanto geradora, não é? Eu acho que mais importante daquilo que são as tuas necessidades de, enquanto projetora, ter recebido esse estímulo e de ter mesmo, sabes, ter sentido que estavas a ser acompanhada como gostarias, vai vendo o entusiasmo sacral dela, não é? Eu acho que também vais fazendo isso, não é? Vais fazendo, se ela está aborrecida na escola, vamos tentar perceber o que é que podemos fazer para ela ir mais entusiasmada. Ela nem dá mais hipótese. Satisfeita. Yeah. Ela nem dá hipótese. O perfil dela é claramente de mãe não gosto disto, mãe gosto disto. Portanto, felizmente ela comunica muito bem essa questão, então faz com que eu não consiga ouvir algo e não responder a isso. Não é? Sim. Talvez depois o que acontece é, por conta da minha profissão ou do meu perfil, não sei, eu depois meio que quero curar o mundo, não é? Então fica, como é que eu posso melhorar isto para todos? Eu levo o jogo das emoções para a escola e de repente, que bom, estão todos a jogar o jogo das emoções. Não era só a minha filha, sabes? Agora de repente isto é um estímulo para a turma. E pronto, e tornei-me mãe chata. Queria falar sobre duas portas que tu tens. Tens a porta da solidão no centro do ego. Estás bem? Assim, estava só a respirar fundo. Tentar não fazer barulho. E esta é uma porta que eu vejo muito em ti. Bem, para já o teu centro do ego está indefinido. Então quer dizer que esta porta não é uma energia que está fixa em ti. E a porta da solidão é também a porta do breadwinner, no sentido em que tu tens aquilo que é necessário para ser tipo a breadwinner, a ganhadora do pão, não é? Da tua família, da tua tribo, do que está à tua volta. No entanto, como este centro está indefinido, tu não tens acesso a esta energia, a este motor de uma forma constante, pode surgir muita amargura de ok, eu sinto um bocado que tenho esta missão, mas eu vou precisar de estabelecer muito bem os meus limites porque eu não tenho energia para sustentar isto tudo, não é? Profissionalmente, fisicamente. Como é que tu estás? E eu sinto que estás um bocado neste processo agora de reestruturação profissional e de perceberes, não é? Que podes fazer as coisas de outra forma e que para isso vais ter de deixar ir muita coisa, se calhar, obviamente, não vais estar em cima de tudo, não vais sempre saber tudo. Como é que estás a fazer este luto de eu sou a breadwinner e és responsável por muitas pessoas na tua empresa, mas por outro lado, se eu não estabelecer limites, eu vou ficar completamente estourada? Eu acho que por eu não ter estabelecido limites no primeiro pós-parto, é uma certeza de que eu não vou passar por isso outra vez. E se eu não tivesse passado por essa experiência, eu faria de novo. Linha 3, são uma pequena legenda. Porque é mesmo isso. A verdade é, eu ia me sentir capaz. Então, eu percebendo que não fui, então não dá para repetir a mesma coisa. Eu vou ter que experimentar outra estratégia. E sim, isso é mesmo a linha 3 aqui sublinhada. O que acontece é, de facto, a quantidade de responsabilidade que existe não só a nível pessoal e profissional, por efetivamente ser da maneira que tu descreveste, e isso traz muita responsabilidade, às vezes com algum peso. E a forma que eu
por exemplo, a nível pessoal, decidi assumir é pedir para não estar sozinha nisso. E isso demorou muito tempo a acontecer. Demorou mesmo muito tempo, porque obviamente não é uma coisa de tu chegares e dizeres, olha, eu quero que isto seja 50-50. Porque a outra pessoa, se não está a dar 50-50, não é porque não quer, é porque claramente as oportunidades que tu estás a ter de um lado são diferentes do outro. E estar em casal não é 50-50. É de facto nós sermos uma equipa. E hoje eu posso estar a dar 70% e daqui a uns anos eu estar a dar 10%. E está tudo certo, porque estamos em equipa e somos um casal. Porém, principalmente para mim que sinto que vou e estou a gestar uma criança, não é? E vou fazer algo que é muito difícil para mim, que isto pode meio que soar estranho, mas para mim uma piloto automática era depois do parto eu voltar ao trabalho. Isso era uma piloto automática, era a minha terapia, era o que me deixaria feliz. Eu não sei se eu vou estar feliz ao ficar em casa com o bebê. Porém, eu não tenho outra opção. Então eu vou ter que experienciar isso e vou tentar tirar o melhor partido disso. Então depois logo direi como será. Porém, no que toca à empresa, e porque o João é tão compreensivo e, portanto, claro que está aqui a dar todo o apoio que é possível, no que toca à empresa não é assim tão fácil, porque a esmagadora maioria dos casos clínicos ainda passa por mim, mesmo quando efetivamente não fazem a consulta comigo. Eu recebo os relatórios ao final do mês, nós temos reuniões constantemente, temos um grupo de equipa e eu falo com os meus colegas todos os dias para falar sobre casos clínicos e novas abordagens e, portanto, há pacientes que até no próprio dia recebem os meus telefonemas para alinhavar coisas, e isso estamos a falar só do âmbito clínico, já nem estou a falar do âmbito de administração e gestão, que sou a única sócia, portanto, há e coisas... redes sociais? Eu não as faço. Eu não faço as redes sociais, é uma coisa que... Mas respondes a mensagens e isso? Não, eu já não tenho, ok. eu já não tenho, quer dizer, o meu sim. Lá está, a minha página é a minha página. Não, para mim não me faz sentido entregar a ninguém, só a forma como eu respondo é que faz-me sentido ser eu e eu ouvir aquele caso e eu conseguir direcionar, não, isto tem mesmo que ser eu a ver, não, isto pode perfeitamente ser a minha equipa, e até sou capaz de dizer, uma pessoa vai ligar com este caso clínico e depois falem comigo, mas na página da Essence, na página da Kihai, não sou eu que respondo às mensagens e não sou eu que crio o conteúdo, ou pelo menos o conteúdo é criado por mim, depois é adaptado, a esmagadora maioria do conteúdo é criado por mim, mas depois é adaptado pela minha equipa, que faz um trabalho brilhante. E seria impossível de outra forma. Aí já tinha dado mesmo, sei lá, durante muito tempo fiz muitas destas coisas e ao dia de hoje eu não conseguiria voltar a fazer. Não sei como é que eu tinha energia para isso. Portanto, quando estamos a ver coisas de administração e gestão, é só eu assumir que, bom, isso vai continuar a acontecer, porque sou a única sócia, portanto não dá para passar para outra pessoa. E no que toca à parte clínica, vou colocar uma pessoa como supervisora, uma pessoa que efetivamente tenho total confiança, uma pessoa que eu sei que alguma coisa que não esteja tão bem vai falar comigo, porque eu preciso de sentir este controle, não porque não confio na minha equipa, mas porque há um olhar e uma experiência que efetivamente para mim é importante que continue a existir e que leve os caminhos a uma resposta tão rápida como nós temos mostrado com o método Essence. E, portanto, este tipo de abordagem tem sido criado nos últimos meses para preparar a minha ida, ok? Sendo que eu meio que ainda estou a orar por este bebê depois ficar feliz num baby wearing e eu ir para a clínica, não é? Ou eu poder estar em algumas reuniões e isso vai-me trazer paz. A verdade é, eu comentava no outro dia com o João que eu acho injusto os pais, homens, terem 28 dias de trabalho de licença, mas nós depois ficamos mais tempo com os bebés em casa. E sim, eu sei que dá para trocar, mas o João também é empresário por conta própria e, portanto, também não tem essa possibilidade. Mas se efetivamente houvesse, eu adorava poder trocar com ele. Tipo, fixe, o primeiro mês eu estou cá, mas a seguir, tipo, estás por tua conta, eu tiro o leitinho e eu vou à minha vida. Porque é um motor para mim. Deixa-me mesmo feliz contactar com as pessoas, eu saber que estou a ajudá-las, saber que eu estou a ser útil de alguma forma, deixa-me tão realizada. Sentiste alguma vez culpada por isso? Tipo, porque também há tanta culpa, não é? E a culpa é uma merda na maternidade, mas esta coisa de, epá, eu gosto mesmo daquilo que faço e
a minha bebê ainda é tão pequena e eu estou a sair para ir trabalhar. Como é que tem sido para ti desconstruir isso? Há imensa Foi culpa. fácil? Não, há imensa culpa nisso, principalmente quando repara, nós viemos de uma sociedade em que efetivamente as mães tinham que estar bem para ir trabalhar, não é? Trabalhei até à última e agora tive o meu bebê e agora estou ótima para voltar. E felizmente desconstruiu-se esta ideia e agora podemos ouvir a nossa voz e dizer, não, eu já não estou disponível para voltar, eu agora quero ficar com o meu bebê. Eu acho isso uma lufada de ar fresco, acho realmente essencial. Por outro lado, quem efetivamente quer voltar já a seguir não é bem visto. Pela esmagadora maioria das pessoas não é bem visto. E é uma coisa que eu falo muito no Mummy Talks, é uma coisa que quem segue o nosso podcast já certamente ouviu estes meus desabafos, mas não é fácil, sequer quando eu digo isso, se calhar a alguma paciente ou a alguma amiga, acham-me meio que um alien, não é? Como assim ela está disponível para deixar a bebé dela? A melhor coisa do meu pós-parto, / a pior, foi 10 dias após o parto eu ter deixado a Diana com a minha mãe. Aquilo foi claramente uma fuga do meu pós-parto, mas foi o melhor para eu conseguir ser a melhor mãe para a Diana. Consegues entender o que eu quero dizer? Claro que sim. Então, eu saber que eu não vou ter isso agora, eu vou ter que encontrar outra estratégia. Porque senão eu possivelmente faria a mesma coisa. Entendes? Então, é muito caricato que até a vida e este bebê me esteja a pôr à prova para outra experiência, que se calhar eu daqui a uns meses estou a dizer, sabes que mais? Foi ótimo estar em casa, não é? E é tão engraçado porque tenho uma veia criativa constante, então parece que de repente já estou a dizer, eu já sei o que é que vai sair quando eu tiver este bebê, acho que podíamos lançar isto e podíamos lançar aquilo, e depois olho para a agenda e não faço a mínima ideia quando é que vou fazer isto, mas seria uma excelente ideia, não seria? Seria, não seria? Depois a equipa só olha para mim e pensa, how? Tipo, como é que é possível? Não é? Tens a porta das ideias criativas. Então há muito esta questão, mas eu acho mesmo, porque em medicina chinesa nós dizemos muito isso, de que vem sempre uma nova mulher e uma nova mãe a cada gravidez. Portanto, é impossível a Filipa ser a mesma em novembro. É impossível. Vai ser outra coisa qualquer. E está tudo certo. Depois mesmo vai ser outro bebê. Sem dúvida, sem dúvida. O que é que... Primeiro perguntar-te, o que é que tu sentes quando sentes esta amargura dos projetores de eu estou aqui para vos guiar, eu quero ser vista, convidem-me? É uma coisa profunda, não é? É uma coisa que não é mental nem é racional, é profundo, sabes? Que está no corpo. Sim. O que é que tu sentes quando sentes esta amargura? O que é para ti esta amargura? Eu acho que ainda estou num lugar de muito privilégio porque não a sinto. Ou seja, pode ser que em algum momento da minha vida essa amargura venha, mas neste momento eu sinto só que tenho muitos convites muito bons e que eu quero aceitar e que estão muito alinhados comigo. Às vezes vem um convite ao outro e mesmo no formato de alguém quer vir trabalhar para a equipa e que eu até sinto, tem imensa competência, mas não está alinhado. Esse género de coisas, para mim, ao dia de hoje já são fáceis de eu reformular e dizer não está alinhado e felizmente como tenho toda uma equipa, não é, que acaba por responder por mim, eu não tenho que ser eu diretamente a dizer à pessoa não. Até porque a decisão não é só minha, não é? Nós temos a componente de recursos humanos que portanto também obviamente dão o parecer deles, é por isso que existem, mas é super importante para mim que nas outras coisas, podcasts, cursos, formações, sei lá, mesmo quando foi a altura de programas de televisão, que também acontecia, todas as vezes que isso apareceu, eu sempre senti um alinhamento. E não sinto, sinceramente, que sejam poucos, ou que alguns que eu queria que surgissem não surgem. Então, acho que para já está ótimo. Essa amargura, acho que a senti, lá está, na minha infância. E eu não fazia a mínima ideia que a amargura era essa. Então, não havia essa consciência, não havia essa maturidade. À data, acho que só estou num lugar de muito privilégio. No futuro, espero já ter abarcado alguma maturidade para quando isso acontecer eu perceber o que é que de facto está a acontecer e eu saber que então não estou a aceitar os convites certos, não estou no lugar certo e então é preciso reestruturar uma série de coisas. Mas é muito bonito que nós também possamos contactar
com esse tipo de sentimentos. Completamente. Porque acho que se nunca os experienciarmos, e eu por não viver agora não significa que não o tenha experienciado no passado, não é? Nós não conseguimos dar tanto valor ao que está a acontecer e portanto é mesmo muito bom. E ainda por cima, quanto mais próximos nós estivermos desta mutação de 2027, e sem dúvida que os projetores são um bocado... os manifestadores eram quem mandava nisto tudo até 1781, e agora os projetores vão ser claramente as pessoas que vêm aqui de uma forma muito eficiente guiar os geradores que têm muita energia para fazer coisas. Então acho que vamos ver cada vez mais projetores com vidas que dão saltos quânticos gigantes, não é? Porque simplesmente aceitaram os convites certos. Nesta fase da tua vida, então, o que é para ti sentir sucesso, não é? Que é a assinatura dos projetores, como eles sabem que estão a viver o seu desenho. Da mesma maneira, desculpa, que tu disseste que é importante sentir amargura, não é? Tu só vais... estas duas coisas vão sempre fazer parte da tua vida, obviamente. O que é sucesso para ti hoje? O sucesso, na verdade, tem que ser uma coisa, na minha vida, muito suave, sabes? Porque quando eu tenho grandes momentos de highlight, é verdadeiramente cansativo. E o maior exemplo que eu tenho disso foi quando fui convidada para ir para a Disney trabalhar. Não é? Aquilo foi um highlight muito grande, foi deixar a Essence em suspenso com outras pessoas cá, ir para o Disney Fantasy e trabalhar. Aquilo para muita gente seria, sim, a concretização de um sonho. E eu adoro a Disney, portanto, em parte eu também senti que era uma grande oportunidade, e foi, mas esse highlight custou-me caro, sabes? Drenou-me muito e levou-me para um lugar de que realmente eu não estava feliz. Como é que é possível? Eu estava a fazer aquilo que eu mais amava num lugar que me fascinava, né? e que me levava para um lugar tão mágico, onde eu ia captar energia para o dia seguinte. Tinha muito isto, não é? Vou só a um concerto, vou só ali a um musical, e a coisa meio que se nutria, e eu no dia seguinte então estava boa. Mas esse highlight é muito cansativo, então esta é meio que a novidade na minha vida, é eu perceber que esta paz, esta tranquilidade e esta segurança, esta estabilidade é essencial e é parte do meu sucesso. Eu saber que chego a casa e que eu tenho a minha família e que está tudo orientado, e que nos apoiamos mutuamente e que as crianças estão bem e que eu e o meu marido estamos bem, este é o meu core, sem dúvida, sabes? Este é o meu core. E estou a falar do meu core familiar, mas também há outras pessoas que obviamente contribuem para isso, sejam familiares, sejam amigos, mas muito que este espectro para mim é aquilo que garante que há um chão. Por outro lado, e embora obviamente esteja a viver uma fase de maternidade muito especial e muito desejada, eu tenho que admitir, eu adoro os meus filhos, mas não é isso que me capta, sabes? Eu quando olho para a Diana, eu sou completamente apaixonada por ela, mas eu vibro porque eu vou fazer outra coisa de manhã. Eu preciso desse meu momento, dessas minhas horas. Então, parte do meu sucesso é de facto eu ir para a Essence, é eu estudar, é eu lecionar, é eu ter a oportunidade de fazer aquilo que me apetece fazer naquele dia, sem eu ter que estar absolutamente condicionada à agenda que me foi pré-determinada. Principalmente porque, e claro que eu posso pegar na minha agenda e fazer o que eu quiser, mas eu não o faço justamente pela quantidade de lista de espera que existe, pela quantidade de reuniões que também têm que ser dadas resposta, então meio que ainda gerem muito a minha agenda. Então, sucesso para mim é quando eu posso dizer assim, olha, não mexam na quarta-feira, não mexam na terça-feira, e eu faço o que eu quero, e às vezes são dias bem mais caóticos que os outros, mas eu fiz, sabes? Eu traduzi aquilo que eu quero daquele dia, e se for preciso parei durante 1 hora, em que estou a ser inútil, mas depois durante 3 horas parece que foi muito melhor, fui muitíssimo mais produtiva do que estar ali durante 6 horas a fazer a mesma coisa, e isso é muito comum em mim. Então é ter esta oportunidade de eu viver digamos que uma matriz energética que neste momento está associada à minha vida profissional. Eu lembro-me de quando me deram a oportunidade de lecionar, eu disse à minha mãe, eu não acredito que me vão pagar para isto. Como assim? Yeah. Então
eu nos dias em que eu tenho a oportunidade de lecionar ou nos dias que eu tenho a oportunidade de estar a estudar, seja porque é para um caso clínico, seja que é para proveito próprio ou para dar uma formação, eu tenho mesmo essa sensação que eu não acredito que estou a ser paga para isto, sabes? Sei. E isso para mim é sucesso. É eu decidir aquilo que eu quero fazer na onda que eu estou a sentir naquele instante. Claro que também preciso, e isto é um desafio da minha vida, saber abrandar. Ou seja, eu poder ter tempo, como tu mesma já me disseste, para eu não ter nada para fazer. Poder ir dar uma caminhada à praia, poder parar para ler um livro. Eu só sinto que neste momento há tanta coisa a acontecer que eu ainda não consigo. Mas há uma coisa que mudou, é que eu estou disponível. E eu se calhar até há 6 meses atrás não estava. Sim, eu sinto imenso isso. É uma diferença muito grande. Acho que as pessoas, principalmente convivem mais comigo, sentem essa diferença. O João é gerador e então eu acho que meio que ando ali muito na onda dele. E nos últimos tempos ele tem sido, principalmente desde que soubemos que vem este bebê, ele tem sido muito compreensivo comigo a chegar a casa e dizer eu preciso só de parar aqui 10 minutos. Nunca na vida eu fiz isto, nem grávida da Diana, porque eu tinha um gerador dentro de mim, não é? Quer dizer, eu tinha uma energia brutal grávida da Diana, é surreal. Eu não faço ideia que bebê é que vem aí, mas juro-vos que se isto for um gerador, eu não... Bom, primeiro, o que é que eu faço à minha vida? Segundo, isto foi tão sentido. Segundo, vai-me mesmo apanhar desprevenida, porque não é mesmo essa energia que eu sinto. Então eu tenho mesmo menos que é só, deixem-me só recuperar aqui 10 minutos. E este recuperar a seguir dá-me estou nova, já consigo. Então este abrandar acho que vai ser mesmo necessário e inevitavelmente acho que vou precisar dele até antes do parto. Portanto já me estou a preparar para uma possível ausência antes daquilo que eu adoraria. E isso vai-me custar e vai trazer culpa e quem sabe amargura, não sei. Mas neste momento em concreto estou numa fase assim muito, muito de luz, muito feliz. Acho que vêm tempos difíceis só porque vai haver alguma readaptação e isso desconstrói. Claro, e acho mesmo que, sabes, ouvir uma projetora com esta configuração dizer que o sucesso é ter um dia da agenda em que até podes fazer 1000 coisas, mas és tu que decidiste, é tipo, uau, realmente, tipo, por muito que nós, sabes, eu olho para isso e vejo mesmo a nossa impressão digital, sabes, porque no fundo nós estamos sempre a ser puxados para aquilo que nós somos e aqui está um processo incrível de descondicionamento, tu percebeste ao longo do tempo, não é? Através destes vários processos meio messy da linha 3, não é? Foste percebendo que, não, sucesso para mim é isto, não é estar na Disney. Sucesso para mim é isto que é tão simples, não é? Quando eu decidi voltar da Disney, sendo que me ofereceram exatamente o mesmo navio, o que é awesome, não é? Porque darem-te novamente o mesmo navio que... Olha, é muito engraçado e vou fazer aqui uma pausa porque a primeira vez que eu senti sucesso na minha vida foi quando o meu nome apareceu na newsletter. Não se chama newsletter. Bom, é um género de um journal que existe de acupuntores no mundo, para quem trabalha on board, e eles fizeram um reconhecimento da minha boa performance. Eu não sabia que aquilo existia na vida. E então vou fazer esta pausa para vos explicar como é que o meu cérebro funciona. Claro, a minha manager ao final do dia diz: tem que conversar comigo, e eu pensei, vou ser despedida. Eu não tinha feito asneira nenhuma, eu só tipo, vou ser despedida. Tipo, alguma coisa aconteceu, vou ser despedida. Então no final, na reunião de final do dia, quando ela começa a dizer: temos aqui uma coisa para falar sobre a Filipa, já devem ter visto, eu... pânico total. Tipo, aí eu não acredito, ainda por cima, uma humilhação total, está a falar disto à frente de toda a gente. E ela diz... Pá, isto é tão ridículo que foi mesmo assim. Ela ficou em 6º lugar no ranking mundial. Eu fiquei, ranking do quê? No ranking do quê? Filipe, dos melhores acupuntores do mundo e super target e não sei o quê. E eu... Mas de onde? Que isso existe? O que é que está? Tipo, who's counting? Estás a ver? E para mim,
fiquei assim tão embasbacada, eu não vivi nada naquele instante, foi só eu posso respirar fundo, aí não fiz a geneira, sabes? Foi exatamente o oposto. E foi mesmo engraçado, porque toda a gente depois começou a perceber o meu pânico, toda a gente começou a gozar comigo, eu ri, eu tenho problema nenhum tipo, em assumir essa minha parte, eu tenho um bom sentido de humor. E depois aconteceu a mesma coisa de me chamarem, então também tinha ficado numa melhor posição. E aquilo vem mesmo um textinho sobre ti, sabes? A dizer, tipo, dar os parabéns, não sei o quê. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu senti assim, ei, sucesso é isto, sabes? E depois tu chegas ao final do contrato e a tua manager diz assim, olha, eu sei que tu estás ávida para ir para casa, mas eu gostava mesmo que tu ficasses mais 15 dias aqui, porque vem aí o Disney Cruise, não sei o quê, dos DCLs, e bora fazer Super Target outra vez. E tu pensas, eu quero mesmo ir para casa, mas a minha manager precisa de mim. E isto é o meu perfil. Eu digo, mais 15 dias, bora lá que eu nunca mais vou voltar. Sabes? Porque tens o canal da luta, então há dentro de ti, tipo, o canal da luta liga o centro esplênico ao centro da raiz. É tipo a tua intuição e a tua força de gerir o stress. O centro da raiz é tipo completamente gestão de stress. Então é tipo, não sei porque é que me estou a emocionar. Acho de sentir o teu entusiasmo a falar. Há dentro de ti uma lutadora de tipo, eu vou fazer o que for preciso para fazer esta coisa que eu quero. Eu estava a achar estranho nos termos emocionados. Eu acho que tu estás a emocionar porque isto para mim é muito difícil. Porque eu ter odiado estar na Disney é só a coisa mais dura da minha vida, porque aquilo é incrível, eu fazia o que eu queria, eu atendi milhares de pessoas nos meses que lá tive. Dinheiro? Tipo, para ganhar dinheiro é ali. Agora, aquilo não é verdadeiramente medicina chinesa como eu a quero fazer, sabes? E eu perceber que isto era uma via tão fácil, isto era uma via tão fácil, ainda por cima tu, quando lá estás na Disney, entras como officer, porque és considerado médico, e então a tua família pode estar lá a viver contigo, pelo menos durante períodos de tempo. Então, sim, é muito cómodo. É muito fácil, e tu... Portanto, quando eu terminei esses 15 dias e a minha manager disse, vamos assinar para tu voltares dentro de X tempo, e eu disse, tipo, eu não vou assinar. Eu recebi dezenas de e-mails deles, dos Estados Unidos, a dizer, não, tens que assinar, que é para daqui a X tempo voltares, mesmo que não seja para esse navio, voltares para outro. E eu, I'm not coming back. Sabes? E acho que foi das coisas mais difíceis. Então, na última reunião, eu sabia que elas já estavam na reunião todas, e falo no feminino, só havia 2 homens, e a minha manager foi bater ao meu consultório e não era a pessoa mais doce do mundo. Estamos a falar de uma sul-africana durona, bora lá, para a frente, geradora, de certeza absoluta. E ela bate-me à porta e entra, e eu estava lavada em lágrimas, e eu dizia, Liane, eu faço a mínima ideia porque é que eu estou a chorar. E ela deu-me um abraço e disse assim, é porque não vais voltar, então estás mesmo a despedir-te. E eu, é mesmo isso, não tinha pensado nisso. E a sensação era de, eu estou a desperdiçar uma oportunidade de extremo sucesso e de que eu sei fazer ainda melhor do que eu fiz. É que, repara, esta é a questão, eu ainda sei fazer melhor. Eu não estava a dar tudo de mim. Então, a conexão com as pessoas, eu ainda hoje falo com pacientes de 2017, como é que é possível? Criou-se essa ligação, sabes? E com colegas e por aí fora, então... Foi só não, eu preciso voltar, eu preciso de ir para casa, eu até posso ganhar menos dinheiro, eu até posso estar, sei lá, fazer outra coisa qualquer, mas aqui eu não vou mesmo voltar. E depois há uma saudade, não é? Que te faz quase dizer assim, como não? Como é que não vais voltar? Pois o dinheiro é ótimo e claro que isso continua a vir à cabeça. Então, há muito esta questão de, acho que a primeira vez que eu senti sucesso foi lá, mas perceber, isso não é o sucesso que eu quero. Eu acho que aquilo... Se eu tiver que dizer, digamos, da minha ignorância, aquilo era um sucesso de gerador, sabes? Aquilo era tudo tão perfeito, tão incrível, por muito exaustivo que fosse, são 70 e tal horas de trabalho por semana. A questão é, não era para mim. E não era pela quantidade de trabalho, porque eu adorava verdadeiramente o que eu fazia. Se eu tivesse que ir ao spa às 10 da noite fazer uma acupuntura, eu ia, sabes? Então... O sucesso acho que sofreu uma redefinição aí, porque até lá eu acho que ainda seguia o que a sociedade queria, o que era suposto, mas é preciso passar pelas coisas para nós percebermos, e isto não é
Isto até é interessante, mas para mim não funciona. Yeah. Não, e é tão importante estás a dizer isso porque, obviamente, toda a gente precisa definir o que é sucesso para si, mas os projetores vivem rodeados de geradores, então estão agarrados a essas métricas de sucesso que não são as suas. Então, a coisa mais importante para um gerador é ele definir o que é sucesso para ele mesmo. Sabes? É uma coisa completamente aberta, é uma coisa que vem... Para um projetor. Ok. Sim. Então é incrível ver que tu estás a fazer esse caminho, que também obviamente vai ser uma coisa que vai mudando ao longo da tua vida, não é? Mas eu dizia muito ao João quando voltei, ainda bem que eu vivi a experiência mais fantástica, ou seja, eu vivi esta circunstância na Disney, que é só o melhor enquadramento possível para mim, porque se tivesse sido mais ou menos eu ia... se calhar foi porque eu não estava naquela circunstância, se calhar foi porque não sei o que, se calhar ainda posso tentar. Como foi uma situação tão perfeita, sabes? Foi só de, não vai dar mesmo, nem vale a pena tentar outra vez. Então, quando às vezes algum colega que trabalhou nos cruzeiros me diz-me, tu não és capaz de voltar, a minha resposta, e porque eu tenho muito receio de dizer não ao universo, eu digo sempre que eu espero não ter que voltar. Yeah. Porque se eu tiver que voltar, eu vou voltar. E vou viver como tiver que viver. Mas se eu puder não voltar, então eu prefiro ter outras opções. Yeah. Bem, acho que fechamos com a chave de ouro. Obrigada, Filipe. Obrigada eu por me receberes. Obrigada. Gostei muito, fofinho.